Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e nós estamos, a partir desse vídeo, começando o mês do romance policial. E é claro, toda oportunidade que eu tiver de colocar o Mestre King, eu vou colocar. Então eu já resenhei livros de King em ficção, que mais? Contos, e eu também quis enfiar um livro de King aqui em romance policial. Bom, o gênero romance policial basicamente, tem a premissa de um crime que é cometido e tem o criminoso e aquele que vai tentar desvendar o crime. Então, geralmente, são livros assim muito frenéticos e que você quer terminar de ler o quanto antes para tentar descobrir, saber como aquilo vai ser resolvido. Eu escolhi esse livro aqui, Mr. Mercedes, que faz parte da trilogia Bill Hodges. Então, esse é o livro 1. Eu ainda não li o livro 2 e nem o livro 3, porque eu ainda não tenho. Mas fica aí a dica, porque nesse mês de setembro é o meu aniversário. Então, se você quiser fazer a Bianca feliz, me dê a continuação da trilogia Bill Hodges, porque eu fiquei simplesmente apaixonada por Mr. Mercedes. É sobre isso que eu quero falar aqui no Cabeceira. Bom, vamos lá, Eu não vou falar muito sobre o Mestre King, porque eu já sempre rasguei seda aqui pra ele e eu também já falei muito sobre a vida dele lá no nosso vídeo Novembro de 63, que eu fiz junto com a Bi. Mas basicamente, assim, só pra vocês terem uma ideia, caso você não conheça nada sobre o autor, ele é simplesmente um gênio. E sempre que eu puder rasgar a seda dele, eu vou rasgar. Ele escreveu mais de 50 ou 60 romances, se eu não me engano. Pra vocês terem uma ideia, esse foi meu 9º livro de King. Parece que é muita coisa? Parece que é muita coisa. Mas os fãs de verdade de King já leram mais de 30 ou 40 obras dele. Então, assim, digamos que eu estou apenas engatinhando. E é muito interessante ver que King, ele não é apenas o mestre do horror, porque ele é muito famoso por esse gênero especificamente, mas a gente vê, por exemplo, através de Mr. Mercedes, que ele consegue percorrer por vários gêneros com uma maestria que só King poderia fazer. Bom, vamos lá, eu fiquei um pouco limitada aqui, sobre falar sobre o que se trata Mr. Mercedes, porque como se trata de um romance policial, a gente fica muito limitado em contar sobre a história sem contar da história, porque a história em si já revela muita coisa. Então eu vou fazer um panorama geral aqui, as minhas percepções, como uma leitora iniciante e fã de King, e depois no final vou dar minha opinião se valeu a pena ou não. Mr. Mercedes se trata de um assassinato que aconteceu enquanto algumas pessoas estavam numa fila de madrugada durante um frio terrível, aguardando o amanhecer para procurar emprego. Então assim, é engraçado que logo no primeiro capítulo você começa já a se prender a alguns personagens, achando que aqueles personagens vão te acompanhar ao longo do livro. E aqui o King nos apresenta um rapaz que entrou nessa fila de emprego, que as pessoas estavam até madrugando nessa fila porque foi prometido pelo prefeito da cidade que às 8 da manhã as portas iam se abrir e que teriam pelo menos 1000 vagas de emprego garantidas, então as pessoas começaram até a dormir ali na porta daquele local. E a gente vê também uma mulher que tá com a sua bebezinha e ela comenta: nossa, tá todo mundo achando que eu sou uma irresponsável, mas eu preciso arrumar emprego porque eu tô com as minhas contas aí pra estourar. E aí você já começa a criar um afeto por esses personagens, até que em determinado momento, aquelas pessoas que estavam ali na fila madrugando, vem uma Mercedes vindo de longe e eles pensam: será que é o prefeito? Será que é alguém famoso, Porque uma Mercedes é um carro muito caro. E a pessoa que estava nessa Mercedes começa a acelerar e mata muita gente, atropela geral. E foi um crime assim que chocou toda a cidade, veio o repórter, e todo aquele alvoroço que a gente já conhece. E o assassino do Mercedes ficou conhecido como Mr. Mercedes, porque ninguém conseguiu identificar quem ele era, como ele conseguiu aquele Mercedes. O que eles conseguiram identificar foi: aquele Mercedes pertencia a uma senhora rica, a senhora Trelawney, e ele conseguiu roubar o carro dessa senhora e não tiveram mais informações nenhuma, porque o cara conseguiu se safar muito bem. Quem estava investigando o crime nessa época é o nosso protagonista, o Bill Hodges. O Bill Hodges era um homem ali de meia idade, um detetive, que dentre os muitos casos que ele já trabalhou, o Mr. Mercedes foi um dos mais intrigantes, porque foi um caso que não foi resolvido. Pouco tempo depois do crime acontecer e ele ter que engavetar, todas as evidências que ele tinha, porque não foi resolvido, ele se aposenta. E a gente vê logo no começo do livro, o Bill Hodges
Hodges, aquele típico detetive policial americano que está obeso, que está super enfadado da vida, que está divorciado, que mora sozinho. Então ele basicamente passa as suas tardes assistindo televisão completamente entediado e ele até começa a cogitar em suicídio, porque a vida dele, depois que ele largou o emprego, depois que ele se aposentou, não faz mais sentido, porque toda aquela emoção de viver tinha se acabado. Até que um dia ele recebe na sua casa uma cartinha do Mr. Mercedes. E é uma cartinha muito sarcástica, e o Mr. Mercedes fala pra ele que ele está observando o Bill Hodges, sabe que ele passa a tarde engordando, comendo e assistindo TV, e era uma carta meio pra cutucar o Bill Hodges, e essa carta parece que trouxe a ele o sentido da vida novamente. E a partir daí que Bill Hodges decide, por conta própria, tentar resolver o caso do assassino do Mercedes. Diferente de outros livros de romance policial em que a gente fica ali tentando entender quem é o verdadeiro assassino, logo aqui no segundo ou terceiro capítulo já é apresentado pra gente quem de fato é esse assassino, que é o Brad Hartsfield, acho que eu falei o nome certo. Ele é um típico jovem adulto que tem uma vida muito problemática, então começa a mostrar a história por dois pontos de vista, o do Mr. Mercedes, que é o Brad, e também do Bill Hodges. E a gente vai acompanhando, toda a saga de caça, entre o assassino e o detetive, que era aposentado e agora meio que voltou à função de uma forma, digamos assim, que ilegal. Uma outra coisa que eu adoro em King é o fato dele desenvolver personagens assim de uma forma que você passa a amar ou a odiar, criar repulsa por determinados personagens. E é isso que eu senti aqui com esse Mr. Mercedes. A gente vai ver que o Brad, ele é um adulto completamente problemático e que ele planejava, na verdade, cometer outros crimes. E é por isso que Mr. Mercedes também é meio que uma briga ali contra o tempo. Outra coisa também que eu gostei muito e que eu gosto muito de King é o fato dele usar pessoas completamente comuns e improváveis e torná-las elas como heróis e protagonistas da história. Então, como eu disse, o detetive, o Bill Hodges, ele não podia contar com a ajuda da polícia, porque afinal de contas ele estava tentando desvendar o crime sozinho. Em determinados momentos ele fala assim, não, quando a coisa complicar eu vou acionar a polícia, mas no final das contas ele acaba nunca acionando. E ele acaba contando com a ajuda do seu vizinho, o Jeremy, que fala que é um rapaz negro muito inteligente, digamos assim, que um quase adulto ali que tá entrando pra universidade. Ele é muito fuçado em tecnologia, então ele vai ajudar o Bill Hodges nessa investigação. E uma outra personagem completamente improvável que eu passei a amar ela, que é a Holly, que é uma mulher que entra na história, eu não vou contar o porquê que ela entra, mas sabe aquele personagem que nem é o personagem secundário, é o personagem quase um NPC, assim, completamente fora da história, que de repente começa a virar protagonista? E eu fiquei encantada pela Holly, porque ela é uma adulta de 42 anos, se eu não me engano, que ainda mora com a mãe porque ela tem uma série de, digamos assim, problemas emocionais e mentais. Então, se tinha duas pessoas completamente improváveis para desvendar quem era de fato o Mr. Mercedes, era o Jeremy e a Holly. E outra coisa muito interessante que eu descobri navegando ali na internet e pesquisando mais sobre King é que essa Holly, que é uma personagem completamente improvável, ela aparece em outros livros de King, não só da continuação dessa trilogia, mas ela aparece em Com Sangue, Outsider e agora nesse mês de setembro, King está lançando um livro chamado Holly. Então, mais um livro aí pra eu comprar, porque é uma personagem que eu fiquei simplesmente apaixonada. Mas eu preciso terminar a trilogia, preciso ler Com Sangue, preciso ler Outsider, pra aí sim eu conseguir ler o livro só da Holly. Então, quanto mais eu leio King, mais eu vejo que esse universo, de alguma forma, ele está interligado e que eu preciso cada vez mais cavar pra conseguir entender melhor os personagens e o que se passa na mente de King. Gente, eu tava conversando aqui com a Lívia, eu não sei mais o que falar, porque tudo que eu vou falar aqui, eu vou dar spoiler pra vocês de como descobriram que o Mr. Mercedes era o Mr. Mercedes. Será que conseguiram parar ele a tempo? Porque, olha, um dos crimes que ele queria cometer era explodir um estádio num show de um cantor muito famoso. Então uma galera ia morrer dessa vez. Não ia ser poucas pessoas como foi o primeiro assassinato ali na fila de emprego. Então é uma corrida contra o tempo, apresenta personagens improváveis, tem aquela coisa, tipo assim, que o King consegue, parece que entrar na mente do assassino maníaco e faz com que você
entenda o que ele pensa, mas ao mesmo tempo sinta uma repulsa muito grande. Então é tudo aquilo que eu amo em King, né? Se você tem medo de ler coisas de King, eu aconselho talvez começar por Mr. Mercedes, porque é um gênero que não é terror, é um livro que te prende muito, é um livro que você tem pressa pra terminar, as páginas assim parece que vão virando sozinhas, e enquanto você não descobre o que de fato aconteceu com Mr. Mercedes, parece que você não descansa, não sossega. E os personagens são os mais cativantes possíveis. Então quero sim continuar a trilogia. O próximo livro é Achados e Perdidos, se eu não me engano, e o terceiro livro é Último Turno. Dizem que são histórias independentes, até porque a história do Mr. Mercedes se encerra aqui, e dizem que o livro 2 é um outro crime que o Bill Hodges está solucionando junto ali com a Holly. Não sei se o Jeremy também aparece. Mas enfim, gente, mais um livro de King resenhado por aqui. Eu senti que ficou um pouco incompleto esse vídeo, mas se você leu Mr. Mercedes, talvez você vai entender por que eu tive que parar por aqui, porque senão ia entregar muita coisa. Se você já leu alguma coisa de King, comenta aqui embaixo qual o seu livro preferido do autor. Comenta aqui também o que você espera desse mês, qual o livro de romance policial você espera ver por aqui. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!